Hoje, nós vamos ter na nossa reunião o estudo sobre, e aí já começa uma dificuldade que a gente vai ter que consertar. Olha só, gente. Estamos no Livro dos Espíritos, capítulo 9, da parte 2ª. Intervenção dos espíritos no mundo corporal, itens de 551 a 557. O título não é Pactos, não. Pactos foi a semana passada. Hoje é Poder Oculto, Talismãs, Feiticeiros. Por favor, que se possa consertar. E quem está pegando pela internet também, que houve um errinho aí de digitação ou de atenção. E o outro é Bênçãos e Maldições. Hoje teremos o nosso amigo Célio Gomes, que vai fazer o estudo do Livro dos Espíritos, e o Evangelho será feito pela nossa querida irmã Luzia Ribamar, que é o capítulo 26, dai gratuitamente, que gratuitamente recebestes, itens 1 a 4, dom de curar e preces pagas. E a nossa sensibilização de hoje é uma mensagem que o título é Bênçãos e Maldições. É do livro Lições para a Felicidade, psicografado por Divaldo Pereira Franco, autoria de Joana de Ângeles, editado pela Livraria Espírita Alvorada. Bênçãos e Maldições. As superstições e mitos estabeleceram que indivíduos de má índole têm o poder de amaldiçoar animais e pessoas contra as quais dirigem suas vibrações de ira e ódio, inveja e ciúme, ou que são remunerados para esse mistério infeliz. Outro assim, afirmaram que aqueles que se supõem santificados ou que se apresentam como tal, podem oferecer bênçãos e perdão para as ofensas praticadas, privilegiando aqueles que pretendem auxiliar. A divindade, de forma alguma, sujeita-se aos caprichos humanos, alterando as existências conforme os impositivos apaixonados dos seres da terra. Sem dúvida, qualquer vibração deletéria ou santificante que é direcionada para alguém realiza sua viagem e se encontra a campo de ressonância equivalente, aumenta-lhe a carga existente por assimilação. Isto é, aqueles que se encontram em condições de sintonizar com as ondas mentais que campeiam em toda parte, direcionadas por outrem ou não, capta-nas, delas mais enriquecendo por meio dos mecanismos de identidade energética. Assim, cargas do ódio e da antipatia, bem como as de ternura e de bem-estar, de oração e de harmonia, alcançam aqueles aos quais são enviadas, em razão da identificação da energia em que se movimentam. O correto, entretanto, é cada qual emitir as melhores vibrações de esperança, envolvendo-se nas energias do bem e do amor, procurando vivenciar os sentimentos elevados que o alçam a patamares mais nobres da existência, onde se torna mais fácil aurir forças para prosseguir nas atividades a que se encontra vinculado. O amor, pelas suas incomuns possibilidades, emite ondas de sucesso e de saúde, de fraternidade e de alegria, que alcançam todos aqueles em favor dos quais é enviado. Quando alguém ama, potencializa-se de vigor espiritual e, cultivando a oração, que é a concentração de energia criadora, consegue distribuí-la em alta potência, que sempre realiza o seu mistério. Dessa forma, aqueles que se comprazem em enviar pragas e blasfemam contra a vida, explodindo em vociferações de ódio destrutivo contra quem os desagrada, ou se lhes torna vítima por qualquer circunstância, de maneira alguma consegue os resultados almejados. Normalmente, essa força desarvorada retorna ao fulcro de onde se origina,
constituindo maior desequilíbrio na área ou na pessoa em que se origina. Trata-se do denominado choque do retorno, que é o efeito bumerangue. Não havendo atingido o alvo, faz a volta na direção do centro gerador. Bênçãos e maldições constituem campo estéril para a realização de planos felizes ou nefastos, caso não haja correspondentes área de sintonia e equivalência. Então, acabando a leitura dessa página, que é uma página assim, balizadora para o nosso estudo da noite de hoje, vamos unir as nossas mentes, meus amigos, nossos sentimentos, numa prece. Deus, Pai de todos nós, Criador do universo, Jesus, Mestre, amigo, companheiro de todas as horas. Estamos reunidos na reunião de hoje a fim de entendermos um pouco mais acerca dessas forças que nutrem a nossa vida, que influenciam na nossa vida e que muitas vezes utilizamos influenciando a vida de terceiros. Nós rogamos, Senhor, sê conosco no entendimento. Auxilia, inspira o nosso querido Célio, a nossa querida Luzia, que serão os tradutores das expressões do entendimento através da palavra. E assim, Senhor, nosso Deus, nosso Pai, rogamos que seja em vosso nome, que seja em nome do Mestre Jesus, que seja em nome de Allan Kardec, de Leon Denis e da direção espiritual da nossa casa, que nós rogamos a permissão para darmos por iniciada a reunião de estudos e de passes da noite de hoje. Bem, meus irmãos, como falamos, hoje o tema é importantíssimo, né? Um tema quente. Vamos trabalhar sobre o poder oculto, talismãs, feiticeiros e bênçãos e maldições. Leremos algumas perguntas que o nosso amigo Célio pediu para que possamos assim nos aproximar do entendimento. Questão 551. Um homem mau pode, com o auxílio de um mau espírito que lhe seja devotado, fazer mal ao seu próximo? Respondem os espíritos: não, Deus não o permitiria. Questão 552. O que se deve pensar na crença do poder que certas pessoas teriam de fazer feitiçarias? Algumas pessoas dispõem de um poder magnético muito grande, poder de que podem fazer mau uso, se seus próprios espíritos forem maus, e neste caso, podem ser secundadas por outros maus espíritos, mas não creais nesse pretenso poder mágico, que só existe na imaginação das pessoas supersticiosas, ignorantes das verdadeiras leis da natureza. Os fatos que citam são fatos naturais, mal observados e principalmente mal compreendidos. Questão 556. Algumas pessoas têm verdadeiramente o dom de curar pelo simples toque? Respondem os espíritos: o poder magnético pode chegar até aí, quando é secundado pela pureza dos sentimentos e um ardente desejo de fazer o bem, porque então os bons espíritos vêm em auxílio. Porém, é preciso desconfiar da maneira pela qual as coisas são contadas por pessoas muito crédulas ou muito entusiasmadas, sempre dispostas a ver o maravilhoso nas coisas mais simples e mais naturais. É preciso desconfiar também das narrativas interesseiras, da parte de pessoas que exploram a credulidade em seu próprio proveito. Então agora vamos passar assim com muito carinho a palavra para o nosso amigo Célio, rogando a Jesus que o abençoe e o envolva. Boa noite a todos. Todos ouvindo bem? Eu gosto de perguntar porque a gente às vezes não está ouvindo e eu não sei.
É uma alegria grande nós estamos aqui. Não é? Quero agradecer a acolhimento que tive agora, não é, na Bienal. É muito bom a gente poder ser recebido com tanto carinho, como sempre, mas especialmente nesse evento que eu não havia participado ainda. Então é muito bom que a gente tenha conseguido receber essas informações. O assunto, Deus falou que é um assunto quente, ela sabe exatamente do que ela está falando, né? Porque a gente vai falar sobre algo muito interessante. Mas vamos remontar um pouquinho como o Espiritismo, codificado por Allan Kardec, porque às vezes a gente fala assim, o Espiritismo cristão. Não existe isso, existe Espiritismo, né? Então, o Espiritismo, ele é tão sério, Kardec teve uma responsabilidade tão grande, que vejam bem que cenário favorável nós lidarmos com entidades que, na maioria das vezes, estão invisíveis aos nossos olhos, que são os espíritos, e nós Kardec podia ter explorado de maneira muito irresponsável a questão das feitiçarias, as questões dos talismãs, né, as questões referentes a todos esses apegos que são extremamente favoráveis para influenciar as mentes ainda que não têm um conhecimento maior ou melhor de como funcionam as leis do universo. E ele faz exatamente o contrário. Ele organizou a doutrina para tirar de nós qualquer tipo de apego a tudo que seja material. Né? Então, olha que responsabilidade que ele teve em mexer, como a Deula falou, mexer com uma estrutura poderosa. Porque vocês vão lembrar nos itens bíblicos, e quem conseguiu já ter algum conhecimento, principalmente da vida de Paulo, que ele sofria as influências. Algumas pessoas da época de Jesus recebiam fortunas por manter pitonidas, por manter médiums sob a sua, leitoras que eram as médiums que precisavam de serem guarnecidas por aquelas pessoas que tinham poder, porque elas eram pessoas muito simples, mulheres na sua grande maioria, e nós sabemos como que o poder feminino era mínimo naquela região, naquela época, e inclusive existe um momento muito especial da vida de Paulo em que ele está falando, pregando, e uma menina que sofria a influência dos espíritos, dizia que ele era santo, que ele era maravilhoso, que ele era o porta-voz de Deus, e ele recebeu aquilo com respeito e com calma no primeiro movimento, né? Mas depois ele viu que aquilo já era um movimento em que, se ele não se posicionasse, as coisas não iriam bem. Ele se coloca, você está equivocado, eu não sou isso, né? Eu sou um ser humano com todas as minhas dificuldades, todas as minhas lutas, e ele foi espancado porque tirou o ganha-pão daquela família que utilizava a menina como portadora daquela mensagem. Então vejam que isso não é uma coisa de agora. A gente vê isso também muito antes, até mesmo no Velho Testamento, o uso dos médiuns, né, para essa relação. Reis tem muita história falando sobre isso. E nós então vemos a responsabilidade da doutrina. Ela não nos deixa enganar, ela nos abre a mente. E é importante, a primeira pergunta, olha que coisa interessante, na primeira pergunta que a deusa leu. Um homem mau pode, com o auxílio de um mau espírito, que ele seja devotado, fazer mal ao seu próximo? É importante a gente definir o que é um homem mau. Aqui, homem é um ser encarnado. Nós. E o que é um homem mau? Contextualizando com a doutrina espírita, um homem mau é aquele que não conhece a lei divina. Ou seja, não ama a Deus acima de todas as coisas, nem ao próximo como a si mesmo, e não importando em que grau. Ou seja, num grau que ele não consegue reconhecer essa relação, essa conexão de bondade. Mas olha o que ele diz mais. Esse homem que não conhece a lei, que não
não trabalha a lei, que não age de acordo com a lei, pode, ou seja, tem o poder, tem a força, tem a possibilidade, com o auxílio de um mau espírito, agora falou de uma outra entidade, uma entidade desencarnada, né? Então, com o auxílio de um mau espírito. Então, o que é um mau espírito? Exatamente a mesma coisa, né? Alguém que não está mais encarnado, que também não reconhece a lei divina, que não se esforça para tal. E ele diz, que lhe seja devotado, ou seja, que haja uma relação de simpatia, que haja uma relação de propósito entre o encarnado mal com o desencarnado mal. Esse homem encarnado pode, com esse espírito devotado, fazer o mal ao seu próximo? E a resposta dos espíritos é, não, não pode. Deus não o permitiria. Aí vocês devem fazer umas perguntas para vocês, mas olha, há controvérsias. Né? Porque eu sei de um caso, né, que isso aconteceu. Eu sei um outro caso que isso aconteceu. Eu sei de outro caso que alguém, né, fez e botou a pessoa maluca, não é? Tem essas coisas todas. Então, o que ele diz é o seguinte, e aí é profundo, a gente tem falado isso aqui porque é libertador. Em realidade, o que os espíritos nos colocam, e a Joana de Ângeles também colocou na mensagem dela, que foi a leitura inicial, que nós todos temos algo muito importante para perceber. E a gente tem falado isso muito intensamente. A responsabilidade de qualquer mal causado a nós é responsabilidade nossa. E aí você vai dizer, mas como assim? Olha, às vezes a gente diz assim, eu tive uma depressão, me pegou. Eu sempre costumo dizer, eu permiti que uma depressão me pegasse. Muda um pouco, não muda a maneira de ver? Por quê? Porque, em realidade, tudo que acontece conosco é uma questão de sintonia. E aí, o que a gente precisa ver? Ora, se alguém diz para mim o seguinte, eu espero que você caia, eu quero que um ônibus te atropele. Tem gente ruim mesmo, sabe? Né? Então um caminhão, né? Aumenta a dose. Um trem, né? Tem isso. E o que acontece? Nesse momento, o nosso nível de fragilidade, de falta de confiança em Deus, de falta de confiança nesse amor, de falta de propósito desta conexão poderosa que a gente precisa ter, nos perturba. Porque a gente valoriza algo que não deveríamos valorizar. E de tal forma aquilo desestabiliza a gente pela nossa ausência de uma fé consciente, que nós podemos, com essa distração, com esse pânico, abrirmos uma brecha para que alguma coisa nos aconteça. Mas veja, nós abrimos. Porque veja, se Deus permitisse que alguém tivesse o poder de fazer o mal a nós, ele não seria justo. E nem seria bom. Porque da mesma maneira que nos é dado o mérito pelo bem que fazemos, também é a nós que é dado toda a responsabilidade pelo mal consciente que fazemos. Então, se o mal chega para mim, eu não posso delegar isso a ninguém, porque não é justo com aquele que está sofrendo o mal. Porque eu não teria defesa. Então, o que existe é uma conexão. Ora, se alguém me deseja mal, e eu inadvertidamente não conheci a faceta do bem na lei divina e me conjugo a ele, reforçando para ele o mesmo mal que ele me deseja, eu me conectei a ele. Então, a partir de agora, eu estou conectado numa vibração de pensamento, numa vibração mental deletéria, infeliz. Mas não que ele tenha forçado isso simplesmente por um poder mágico, por um poder natural. Não. Eu me permiti vibrar naquela mesma vibração,
antagônica, indesejável, não conforme com a lei divina. E aí, então, nesse momento, eu me desconecto do Pai, momentaneamente, e vou sofrer todo o prejuízo que a lei indica, chega para quem age desta maneira. Da mesma maneira que eu sofro todo o benefício, que eu recolho todo o benefício, quando eu estabeleço uma relação conforme a lei. Então, a partir desse momento, nós saímos daqui com uma situação muito importante da primeira pergunta. Ninguém pode me prejudicar senão eu mesmo. E eu só me prejudico quando eu esqueço de dois movimentos importantes que Jesus traz para a gente. Amar a Deus acima de todas as coisas, reconhecendo que Ele nunca me abandona, e o próximo como nós mesmos. Então, no momento em que alguém, avisados dessas duas sentenças, a partir do momento que alguém me deseja mal, eu rapidamente vou estabelecer uma relação contrária, desejando que Deus ampare aquela criatura que ainda, infelizmente, vibra numa situação tão infeliz. Muita gente vai dizer, mas isso é loucura. Isso é impossível. E eu vou dizer para sim, a gente vai sentir sim a vibração negativa da outra pessoa, porque isso é físico. Da mesma maneira que a gente sente a alegria de um sorriso, de um abraço, de um gesto de acolhimento, a gente vai sentir também. E é simples. Quer ver, ontem eu estava indo trabalhar e entrei numa ruazinha ali que tem a Casa Pedro, que eu não sei como é que é o nome, acho que é Rodolfânia. E tinha 3 pessoas idosas questionando onde era a Casa Pedro. Eu passei, ouvi, voltei. E falei para elas, me aproximei e quando eu disse, bom dia, a mulher fez. Mas assim, assim, um olhar como quem diz, né? Que você quer? Né? Porque a gente está muito estranho, né? E aí eu continuei e falei assim, bom dia, eu vi se ela perguntar que queria ir na Casa Pedro, eu ficaria à frente. Aí ela, muito obrigado. Aí abriu o sorriso, tudo bem. Mas pensa que aquilo não me atingiu? Atingiu. É físico, não adianta. Mas o problema que Kardec diz pra gente, olha como é que isso é importante. Ele faz uma pergunta, eu sempre falo isso também, que eu acho maravilhosa essa pergunta, não sei o número, mas diz assim, ele pergunta, quais os meios que nós temos para neutralizar a influência dos maus espíritos? Eu acho essa pergunta super importante. Ele diz assim, olha a pergunta, quais os meios que temos para neutralizar? Ele nem diz impedir. Por quê? Não adianta. Se eu for alguém e ela me olhar com um cara ruim, eu não posso fazer nada, porque eu não sou ela. Eu não posso controlá-la. Agora eu posso dar um sorriso, insistir, quem sabe a gente ganha, né? A gente pode tentar. Mas também estamos ali. Aí o que acontece? A gente vai, ele diz, como neutraliza, não impede. Porque eu estou, todo mundo junto, misturado, né? Estamos ali, vivendo a nossa vida, temos que viver. Mas ele diz assim, em 2 formas, muito simples. Sabe qual? Se vestir de branco? É errado, né? Não, ele diz o seguinte, tem 2 formas, só 2, que parece que é muito simples. Primeira que ele diz, fazer o bem. Segunda, colocar toda a sua confiança no futuro. Portanto, em Deus. Né? Então, o que acontece? No momento que a gente começa a trabalhar, e isso é um trabalho, não é uma coisa fácil, um trabalho íntimo, de olhar o outro e dizer assim, puxa vida, quanto mais eu vir uma pessoa numa situação infeliz, mais ela precisa da minha atenção, mais ela precisa da minha compreensão, mais ela precisa do meu respeito, porque, seguindo as orientações de Jesus, ele não veio ao mundo para os sadios, mas sim para os doentes. Então a gente já começa a estabelecer uma relação tranquila com isso. Com isso, o que a gente faz? A gente quebra as conexões que podem nos causar danos. E nós quebramos e temos uma situação clara aí. Eu nunca posso chegar para ninguém e dizer que aquela pessoa me prejudicou.
aquela pessoa foi um meio para testar a minha fortaleza de fé e o meu percentual de entendimento da lei no sentido de cumpri-la ou não, de acordo com os ensinamentos de Jesus, que é o modelo que a gente deve procurar seguir. Então, a partir do momento que alguém estabelece comigo, a pergunta é 478, viu, gente? Pegaram lá no Google Deusa. Então, a gente vai fazer essa relação, então, muito importante para a gente. Que, olha, como é importante a gente pensar que mudar a nossa visão, né, trabalhar a nossa visão dessa forma. Então, agora, olha o que o Kardec diz, ninguém está defeso de que um pássaro pouse na cabeça. Mas ele fala, deixar fazer ninho, botar ovo, procriar. Aí, o que a gente fez? Sintonizou. Conectou. E olha, e Deus é maravilhoso, porque a gente fala assim, porque Deus pune. Deus não pune ninguém. A lei, ela é tão perfeita, que ela age tão direitinha, que diz o seguinte, olha, se eu estou me sentindo bem, estou me sentindo bacana, às vezes estou fazendo uma besteira, mas eu estou bem. Eu estou bem, sabe por que aquilo é valor para mim? Aquilo é valor. Até que eu vou caçar. Mas mal eu não estou me sentindo, não. Mas em determinado momento você vai sofrendo mais humilhações, porque a vida vai mesmo humilhando a gente, porque quer que a gente aprenda. Então a gente vai daqui a pouco você olha e diz assim, caramba, esse negócio não está mais tão bom, não. Né? Eu quero mudar um pouquinho. E aí você vai caminhando. E a lei, ela é assim, enquanto eu não tiver em acordo, né, a gente fala em conformidade com ela, eu não vou estar bem. Por isso que a gente vê na Terra um monte de gente, incluindo a gente, nós, né, muitos momentos desarmorados, muitos momentos desequilibrados. Olha para si e diz assim, tem alguma coisa que não está boa. Aí o que os Espíritos falam, nos orientam? O que eu preciso fazer para que a minha vida fique melhor? Estabelecer uma vida de prática do bem e colocar toda a sua confiança em Deus. Então nós começamos a mudar a maneira de pensar. E aí começamos a ver uma coisa importante. Falamos isso. Vamos pensar que nós ganhamos agora uma qualificação importante para a vida. Concordam? Mas mais do que essa qualificação para a vida, a gente precisa ter respeito por aqueles que não conseguem compreender. Então, no momento em que eu olho uma pessoa que estabelece para a sua vida uma relação baseada em símbolos, em colocações que nos parecem, às vezes, infantis, é preciso que respeitemos as pessoas. Com muito respeito mesmo, e com a seguinte relação, eu respeito a pessoa, mas é dever do espiritismo e do espírita amadurecer como pessoa, como espírito. E esse amadurecimento me faz respeitar todas as pessoas, mas saber o que eu quero para mim. Então, no momento se alguém chega para nós e diz, olha, porque quem muitas vezes está no momento de dor, às vezes você está com um filho à beira da desencarnação, às vezes você está com um problema financeiro difícil, às vezes você está com aquele amor que você idealizou para a sua vida e aquele amor se desfaz, né? E a gente fica buscando meios de conquistar, porque o nosso orgulho não permite a perda. E a gente vai, daqui a pouco você acaba buscando algumas práticas que são indesejáveis para o nosso nível de conhecimento. Mas para o nível do conhecimento da outra pessoa, que não nos compete julgar, porque muitas vezes ela nem nos pede para julgar, nós devemos respeitar. Porque é muito comum a pessoa que começa a entender um pouquinho a lei, pegar o conhecimento para ser alguém ditador. Alguém que impõe o seu pensamento para o outro, sem o mínimo respeito às convicções que aquela pessoa trouxe até ali. Não é isso que os espíritos desejam de nós. Né? É respeito. Se aquela pessoa se veste de preto por 6 meses, porque o marido morreu, eu respeito
respeito. Agora, eu, para mim, acho que não precisa. Certo? Mas aquela pessoa reconhece este valor. Então ela reconhece que ela tem que acender uma vela do tamanho de 2 metros de altura, porque ela acredita que aquilo ali ela vai alcançar, e aquilo é legítimo, aquilo ela realmente acredita, eu preciso respeitar. Não é? Agora, para mim, eu não preciso. Porque a doutrina espírita fala, todo o nosso movimento é pensamento. Mas eu quero contar uma história para vocês. Estava eu no centro e tinha umas coisas assim num canto, por um bazar. Entre elas, uma panela de pressão que eu estava precisando demais. Novinha, né? Olhei e falei, nossa, uma panela de pressão, né? Muito bom. E eu pensei, quando eu cheguei perto da panela, eu escutei assim, não compra, não compra, não compra. E eu disse, gente, eu tô pão duro, né? Não, mas é aquilo forte. Quem é médium sabe. A vibração é outra. O nosso pensamento queda e a gente recebe um influxo forte. Né? Não compra, não compra, não compra. Eu disse, puxa vida, eu comecei a fazer as minhas questões humanas. Deve ser muito mais barato, puxa vida, tá aí, né? Vai ser legal, vou ajudar o centro. Comecei a fazer tudo que eu tenho direito, como um ser, né? Que raciocina. E continuou, não compra, não compra, não compra. E eu não comprei. Fiquei quieto. Daqui a pouco veio a moça e disse assim, olha, isso daí é da minha tia, pegada tudo. Era uma... Como é que chama a pessoa que guarda tudo? Tem um nome? Acumuladora em potencial. Eu disse, será que eu ia levar só a panela de pressão ou eu ia levar a pressão toda para casa? Né? Então, a gente olha e diz o seguinte, mas como é isso? Como é isso? Não é a panela? A companheira já morreu? O corpo? Mas quem é ligado? É o espírito. Se ela ainda estiver ligada, não sei. Só sei que disseram, não leva. Para não ficar tentado, comprei no outro dia no extra, para poder não ficar tentado a voltar, né? Então a gente vai e começa a pensar. Olha a situação. Eu não sabia de nada. Né? Estava ali e só escutei. Não compra, não compra, não compra, Então, gente, nós vemos que existem aí. Por que tem isso? Às vezes você vê. E é verdade, pessoas que pegam joias de alguém. E Emmanuel fala isso, pega e coloca, e começa a sentir mal. Ela não sabe por quê. E quando ela tira, aquilo passa. Porque existe ainda um apego, e aí é normal. É a ação do pensamento daquele espírito que ainda está preso àquilo, e Deus permite que isso aconteça, porque tudo na vida depende da vontade divina. Deus é o grande gestor do universo. Então, Ele permite para o nosso aprendizado. Para que a gente aprenda a reconhecer esse tipo de coisa. Então, voltando aqui às nossas questões. Agora eu vou pegar, então, a gente fez um apanhado do ensinamento, vamos ver cada ponto aqui, né? Ele diz aqui, o que se deve pensar da crença no poder que certas pessoas teriam de fazer feitiçarias? A pessoa vai imantar, a pessoa vai preparar, a pessoa vai fazer, a pessoa pega o retrato, né, coloca o mel, coloca, né, aquelas coisas todas, coloca a vassoura atrás da porta para a pessoa ir embora, não é isso? Coloca um monte de coisa. A gente vai fazendo. Mas tudo é mente. É a mente da gente que está ali. É pensamento. Então, a gente sabe que a matéria, tadinha, ela é não é suscetível ali às coisas, não pensa. Lembra que os espíritos colocavam fluido na mesa e a mesa mexia? A mesma coisa, eu vou colocar meu fluido ali. Se eu coloco... tem gente que diz assim, quando sai, coloca um pão doce em cima da mesa, não quer que ninguém coma, olha e diz assim, ninguém vai comer o pão doce. Aí olha assim pro pão doce, que você não chega nem perto, azeda. Quando a gente chega assim, tá azedo, né? Porque é força. E a matéria pega. Realmente, porque a gente não sabe que isso é possível, o fenômeno espírita nos explica isso.
Né? Então, o que a gente tem que ver... Nós não falamos quando a gente cozinhar, bacana, pensando em coisa boa, né? Se possível, estar com uma vibração bacana, porque passa uma coisa boa para aquilo que a gente está fazendo. Então, a mesma coisa em tudo. E aí pode até causar um mal-estar. Mas veja, porque aquilo ali é físico. Agora, o que é importante é a gente reconhecer isso de forma muito séria, é que é o seguinte, né? Eu comi o pão que não era meu. Sem pedir, né? Então, aí é que está a questão. Alguém deixou um pão, sabia que não era para mexer, eu fui lá e comi o pão, o pão alheio. Então, eu corro risco. Então, a gente vê que, na verdade, tem sempre uma questão da gente, do nosso movimento em relação a isso. Mas o que é importante aqui é que não existe alguém que tenha, por natureza, a capacidade de fazer mal. Aí vamos lembrar de um livro de Emmanuel, que há 2.000 anos atrás, há 2.000 anos, quando ele fala sobre uma pessoa que quer prejudicar, né, e ele vai buscar um feiticeiro. E quando ela vai buscar o feiticeiro, é muito interessante a relação. Ela chega num lugar bastante influenciador, onde existiam imagens, onde existiam uma penumbra, onde existiam odores, né, tudo ali. E ele senta à frente dela, a recebe, e agora eu queria que nós todos juntos aqui fizéssemos um estudo psicológico da cena, para pensar psicologicamente, né, na relação espírito para espírito. Ela chega e ele pergunta: o que você deseja? É um movimento importante. Ele não pergunta o que eu desejo. Ele pergunta o que você deseja. O que você quer de mim? E ela diz: eu quero prejudicar fulano. Ele para, eleva a mente ao alto, médium. Mediunidade não tem nenhuma relação com a moral. Por isso que a gente tem que estar aqui aprendendo a usar bem. Ele para, sintoniza com as forças que o cercam e dizem para ele: olha, vai ser difícil porque aquela pessoa é muito boa. Ele retorna para ela e diz: olha, vai ser difícil porque aquela pessoa é muito boa. E ela continua ouvindo e ele faz a pergunta crucial: quer continuar? E ela diz: quero. E aí os espíritos falam que ela cria uma sintonia fluídica com o feiticeiro, que cria uma sintonia com os espíritos desencarnados da mesma vibração. Então, efetivou-se o que ele chama ali de uma conexão de intenções nefastas. E ele, então, começa a ganhar o dinheiro, né? Começa a ganhar as joias, começa a ganhar tudo, para que ele cometa aquele tipo de atitude. O que ele faz? Vibra, usando determinados mecanismos na matéria, mas vibra. É vibração. Ela vibrando mentalmente para que o que ela pediu fosse atendido e ele para que ele tivesse. Os espíritos começam a se movimentar, mas não conseguem o intento. Por que não conseguem? Porque aquele espírito não se conectou. O espírito que deveria ser vitimizado, o espírito encarnado, a pessoa encarnada, não estava naquela vibração de ódio, então aquilo não consegue se efetivar. Então o que ele está dizendo? Que a gente precisa estar o tempo inteiro com aquela mensagem de Jesus: vigia e ora, faz o bem, confia em Deus, que isso é a nossa melhor forma de se resguardar, já que a gente não pode impedir. Por que eu não posso impedir? Porque eu não posso cuidar do outro. O outro é livre, né? Mas eu posso cuidar de mim. E isso já é bom a beça, não é? Sinceramente, já não é muito bom a gente poder cuidar da gente? Então a gente cuida da gente. E aí que tem mais? Nossa, Jesus pede mais da gente. Mas ele pede mais porque ele quer bem a gente. E ele já aprendeu. Ele diz assim: perdoa o teu inimigo. Vocês podem dizer: mas cara, esse negócio é duro de ouvir. Alguém vai buscar um médium para me fazer mal, eu descubro que isso eu ainda vou perdoar?
Mas por que Jesus quer isso de mim? Porque ele diz o seguinte: se você não perdoar agora, você vai perdoar amanhã. Outra coisa, você não é perfeito, precisa de perdão. Né? Segundo fato importante, você quer ficar preso ao mal ou quer seguir para o bem? Você confia que a justiça divina estabelece as relações de controle para as pessoas aprenderem a fazerem diferente do que fizeram, ou você quer ser maior do que Deus? Quer estabelecer a sua maneira de lidar com isso. Não é? Outro ponto importante, não é? Se Deus é justo e bom, por que eu tive que passar por essa prova? O que Ele quer que eu aprenda? Em que momento talvez eu tenha sido descuidado que gerei ódio naquela pessoa? Onde que eu preciso me olhar para verificar aonde eu preciso modificar? E aí eu vou pegando um episódio que é tão ruim quando a gente não consegue ver Deus e transformá-lo em algo positivo. E aí o que Jesus fala é o seguinte: faça a sua escolha, não é? Anos de obsessão porque ficou fixado no mal ou libertação. Não é? Então ele não está dizendo para a gente uma coisa simples. O que adianta eu querer reagir ao mal com o mal? Porque e isso é uma coisa que os espíritos vão dizer para a gente. Você não percebeu que te fizeram mal? Sim, por isso você se defendeu? Sim, então você estava meio perdido. Porque como que você vai se defender do mal praticando igualmente o mal? Você não merece ser liberto dessa influência, porque você é igual. Né? Então a gente chega lá e não tem como designar isso. Então se eu me coloco lá eu entendo que eu preciso melhorar em determinada situação que me traz constrangimento. Aí me dizem, olha, coloca isso, faz assim, né, faz assado. E a gente coloca. Mas se eu não mudar o meu estado mental, se não fizer mudanças de conhecimento íntimo, interno, para saber onde que eu estou vulnerável moralmente, para que eu não estabeleça tanta relação de enfraquecimento, eu não vou conseguir mudar. Vou ficar usando aquela coisa o tempo todo, mas ela é matéria. Ela é uma serviçal ignorante, porque é isso que é. A matéria é um serviçal ignorante. É um instrumento que a gente tem de trabalho. Mas ela não vai fazer nenhuma mudança moral em nós. A gente precisa entender isso. Né? E é isso que o Espiritismo fala o tempo inteiro aqui. E Joana de Ângeles também falou. Aquele que, com ou sem razão, confia no que chama virtude de um talismã, não pode, por efeito dessa mesma confiança, atrair um espírito, visto que é o pensamento que atua, sendo o talismã apenas um sinal que ajuda a dirigir o pensamento? O que acontece? Quando nós somos muito ainda infantis, almas infantis, a gente precisa disso. Quando a gente diz infantil, eu não estou dizendo que a pessoa é ruim, não, gente. É assim, tem um conhecimento ainda muito pequeno da lei. Então, a pessoa se apega. E existem pessoas, a tal ponto apegadas, que sofrem muito. Sabe? Sofrem muito. Por exemplo, eu já contei aqui, eu posso contar de novo. Eu tive uma tia que foi um grande amor da minha vida, mas ela tinha alguns problemas de apego. Porque tinha um orgulho muito grande. Né? E quando ela foi procurar, na época ainda por volta de 30 anos, ela foi a Niterói para procurar uma médium. E quando chegou lá, a médium disse para ela uma coisa maravilhosa para uma pessoa extremamente carente. Porque nós, às vezes, não damos conta das nossas carências. Né? Então, a pessoa chegou e disse para ela, olha, eu tenho uma coisa para te dizer, você é médium de berço. Aquilo para ela foi maravilhoso.
Nossa, nasci médium. Né? Para nós é a coisa mais simples do mundo, né? Todo mundo nasce médium. Mas foi importante para ela. Eu sou diferenciada. Aí o que acontece? O que eu preciso fazer? Nada. Você é médium de berço. Não faz nada, fica no berço a vida toda. Né? Porque você não precisa fazer nada. Então ela ficou no berço. E aí entra outra coisa importante. Tudo que ela precisava fazer, e olha bem que isso não acontece com dificuldade, tudo que ela precisava fazer, ela recorria àquela senhora. Tudo. Ao ponto de cortar o cabelo em datas específicas, jogar os cabelos no mar, quando cortava. Minha tia era muito preconceituosa, racial, muito preconceituosa. E um dia eu cheguei na casa dela, ela estava cuidando do preto velho, eu disse, não entendi nada. Perguntei para a tia, a senhora não gosta de negro, como a senhora cuida do preto velho? Não é incoerente? Ela disse, não, mas isso aqui é diferente. Vocês vejam como é que é a fé cega, a fé sem raciocínio. E eu disse, tia, bom, pelo menos ela gosta de um pretinho, né? Pelo menos tem um, né? Aí eu brincava com ela. Porque era uma pessoa com coisa boa. Mas tinha, todo mundo, né, na soma, todo mundo é filho de Deus, todo mundo tem coisa boa. E aí, ela virou para mim, e eu comecei, quando nós chegávamos no mar, para tomar banho de mar, que ela morava próxima à praia, quando chegávamos na praia, ela dizia que as donas tinham ficado revoltas porque ela chegou. Coisa, gente, né? Coisa muito, muito impressionante. E todos esses apegos eram valorizados por aquela pessoa que a orientava. Então é por isso que a doutrina espírita diz para a gente, e isso é muito importante, talvez seja mais importante que a gente saia daqui hoje. Responsável por mim sou eu. E eu só preciso de duas coisas. Buscar conhecer a lei, praticar dentro da minha possibilidade e confiar plenamente em Deus. Não é nada. Isso é que a doutrina está falando. Então a gente começa a pensar. Então essa minha tia, né, viveu um período extremamente confuso, quase que por até morrer, né, com aquela confusão mental. E o que fez da mediunidade? Muito, muito pouco. Muito pouco. Então, a gente precisa saber isso. Mas a gente gosta, poxa, eu vou num lugar, a pessoa me recebe, eu fico sendo tratada, tenho um tratamento VIP, né, porque eu fico numa sala, né, a pessoa me atende, eu recebo um monte de afaguinho, fico ali. Tem pessoas que dizem assim, olha, eu fiquei tão feliz porque eu fui lá no tratamento, lá no centro, fiquei sozinha na sala, não tinha ninguém comigo, só eu. E me falaram que eu sou um espírito de luz. A gente ouve, respeita, né? Mas não entende. Mas cada um dentro do seu nível de percepção, certo? Então, vejam que quando a gente sai desse patamar de se enxergar como o grande responsável pela felicidade já construir, é muito importante que a gente caminhe para esse ponto de entendimento e vivência. Depois ele fala aqui, vamos lá. Que sentido se deve atribuir ao qualificativo de feiticeiro? Entende? Porque tem pessoas que acham que aquela pessoa nasceu feiticeira. Não, ela aprende a ser, ou seja, aprende a manipular o fluido. Como todos nós manipulamos o tempo inteiro aqui fluido. Todo mundo aqui é manipulador de fluido, né? Todos. Não sabemos muito bem fazer, não. Mas a gente manipula o fluido o tempo inteiro.
Né? Se a gente deseja alguma coisa, eu começo a pensar que eu quero aquilo, eu quero criar uma meta para conseguir, eu estou manipulando o fluido, eu estou mexendo com as energias, eu estou botando meu pensamento para se movimentar. E aí, se eu tenho um nível de desejo positivo, eu sou uma pessoa positiva, uma pessoa otimista, uma pessoa... Se eu tenho um nível de pensamento muito negativo, muito para baixo, eu sou uma pessoa negativa. Eu sou uma pessoa com poucas perspectivas de alegria, mas tudo é vibração. Agora, aquela pessoa que se organiza para dar um determinado tipo de atendimento e recebe o qualificativo de feiticeiro, ela não recebeu isso como um diferencial, ela aprendeu a fazer. E, aprendendo a fazer, ela vai colocar ao serviço. Né? Vai disponibilizar esse serviço. O que a doutrina espírita diz para a gente? Mediunidade é coisa santa e deve ser usada santamente. Portanto, não vinculem uso mediúnico com nenhum ganho material. E muitas vezes, mas a pessoa é boazinha, ela não trabalha para poder atender as pessoas que vão lá. O que a doutrina espírita fala? Se você não pode trabalhar mediunicamente, porque precisa trabalhar, vá trabalhar. Doe 10 minutos da sua semana, mas doe de graça. Porque esse trabalho não é mérito. Não é seu. Eles não pedem isso, está claro no livro. Não justifica. Agora, a gente, voltamos aqui. Eu respeito a pessoa que faz isso? Tenho que respeitar. Só não quero para mim, como médium. Mas aquela pessoa está ali, e muitas vezes ela está ali, ouvindo padecimentos, ouvindo pessoas sofrendo, orientando as pessoas, né? Está ali. E no fim ela diz, não cobro nada, mas se você deixar um feijão, deixar um arroz, é uma maneira. Respeitamos, mas a doutrina espírita não nos ensina isso. Então, se a gente quer ser espírita, a gente então tem que entender isso. Para nós. Porque ela não está vindo aqui. Ela não pediu essa orientação. Né? Então, e muitas vezes é uma pessoa muito respeitosa. Mas nós já sabemos. Então a gente vai, olha, eu só posso doar. Uma vez eu cheguei para o Altivo e disse, Altivo, eu queria muito participar da reunião de desobsessão. Eu nunca fui. A nenhuma. Ele virou para mim assim, para quê? Eu disse assim, porque eu gostaria de muito. Para quê? Ele disse, você não tem tempo para nada? Você trabalha para caramba, você já faz só o estudo espírita, tá muito bom. Você não tem tempo para isso não. Não, então, fiquei. Para outras pessoas ele diz, vai a reunião tal, reunião tal, reunião tal, reunião... Cada um tem o seu caminho. Não é isso? Então, é o que a gente fala, quando eu disse para ele, ele falou, sério, você não tem tempo. Não adianta você querer criar esse tipo de vinculação para você. Uma vez ele me chamou, eu estava felicíssimo. 5 minutos. Estava felicíssimo, porque eu estava fazendo trabalho social no centro, na Malé. Ele estava ali, né, Fátima lembra, né, Fátima? A gente ali, na época eu tinha uma Fiat e adorava pegar coisa para os outros, aquilo era um divertimento para mim. Desarmava coisa, arrumava coisa, era muito bom. E um dia ele me chamou aqui, sentou comigo e disse assim, Célio, tá feliz? Eu falei assim, tô. Tá gostando, né? Tô. Tá ajudando lá, né? Pegar os mal pros outros, né? Tá bacana, tá bom, tá gostando muito, tá. É legal, é muito bom fazer essas coisas. Muito bacana. Mas sabe uma coisa? Precisa falar de doutrina espírita. Isso aí é pouca gente que faz. Então vou dizer para você, você tá feliz, mas não faz não, tá? Faz doutrina espírita. Fala da doutrina. Arruma outra pessoa para fazer isso. Porque não dava. Né? Então, ele foi mostrando para mim onde eu tinha que ir. Então, é isso. Aí, para a gente concluir, né? Algumas pessoas têm verdadeiramente o dom de curar. Tão engraçado isso, para a gente fechar. Um dia eu estava aqui, eu escutava assim, Deus vai lembrar disso também, a gente escutava os médios assim, eu sou médio de cura. Não fala? Eu sou médio de cura. Ih, olha, recebi uma informação que eu sou médio de cura. Aí a gente vai olhar no livro dos médiuns, médium de cura, aquele que tem um amor pelo próximo, tem o desejo de ajudar o próximo na cura. Aí a gente já faz uma seleção, né? Já começa a olhar o conjunto, né? Da obra. Aí eu me lembro que o Dr. Ema chamou a gente para falar sobre mediunidade de cura. Aí o médium de cura todo mundo foi.
Estava lá um monte de gente. Aí ele virou e disse assim, olha, eu quero dizer uma coisa para vocês são médios de efeitos físicos. Não tem problema nenhum. Tem muito fluido. Então a gente pega o fluido e ajuda o outro. Mas agora faz um esforço para ser médio cura. Dizendo para a gente a responsabilidade que era. Diferente, qualificativo. Está lá a definição qual é. Então existem pessoas, sim. O Kardec conta uma história que tinha um pajé numa tribo, em que ele curava as pessoas da tribo quando elas ficavam doentes. E quando ele ia para a guerra, o maior prazer dele era receber a cabeça dos inimigos. Ele adorava receber as cabeças. Gostava, traz as cabeças para mim. Gostava, cultuava as cabeças dos inimigos. E Kardec, então, sabendo disso, perguntou como que alguém que ainda gosta da cabeça alheia, pode curar. Os espíritos disseram, ele tem fluido demais. A gente recolhe o fluido dele, ele nem sabe. Aplicamos em quem está doente, mas ele é um elemento passivo. Ele não tem nenhum ganho como médium. Ele é simplesmente um instrumento que não tem o que nós, médios espíritos, temos que ter. Consciência do trabalho que está fazendo, para moralmente ajudar no trabalho. Aí eu ganho. Porque mediunidade, fluido, pego dele, os espíritos vão manipulando, pegando. Agora, eu estar ali consciente que eu estou aqui para me doar para o bem do meu próximo, é porque eu quero legitimamente que meu próximo fique bem, porque eu quero criar que meu fluido seja muito bem orientado, porque eu estudo para isso, para que os espíritos façam de mim um bom instrumento de trabalho, é diferente. É esse nível de consciência que a gente tem aqui no centro. Que o Espiritismo quer para a gente. Entenderam a diferença? E é isso que eu sinceramente desejo para todos nós. Então eu agradeço muito, muito, muito a vocês. Agradeço por me darem a oportunidade de falar, me darem a oportunidade de refazer meus caminhos, porque todos vocês eu vou levar com uma grande gratidão por ter me dado a oportunidade de me tornar um homem melhor. Muito, muito obrigado. Nós agradecemos, Célio, agradecemos a Deus, pela oportunidade da doutrina de nos encontrarmos nessa encarnação, para esse estudo que realmente modifica a nossa vida, Agora vamos para a segunda parte da nossa reunião, que é o momento dos passes. A nossa irmã Luzia vai comentar o capítulo 26, cujo título é Dai gratuitamente o que recebeste gratuitamente. Hoje nós temos 2 itens, que é dom de curar e preces pagas. Dom de curar. Devolvei a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios. Dai gratuitamente o que recebestes gratuitamente. Mateus, capítulo 10, versículo 8, palavras de Jesus. E aí os Espíritos nos falam. Dai gratuitamente o que recebeste gratuitamente, disse Jesus a seus discípulos. E com essas palavras determina que não se deve fazer pagar por aquilo que a nós mesmos nada custou. Ora, o que eles haviam recebido de graça foi a faculdade de curar as doenças e de expulsar os demônios, isto é, os maus espíritos. Esse dom lhes havia sido concedido gratuitamente por Deus, para o alívio daqueles que sofrem e para ajudar na propagação da fé. E Jesus lhe recomendava que não o transformasse em um meio de comércio, nem em objeto de especulação, nem em um meio de vida. E o outro item é uma anotação de Lucas, versículo 20, capítulo 20, versículo de 45 a 47, Marcos, capítulo 12, versículo 38 a 40, e Mateus, capítulo 23, versículo 14. Em seguida, ele disse a seus discípulos, em presença de todo o povo que escutava: guardai-vos dos escribas que se exibem passeando com longas vestes, que adoram ser saudados nas praças públicas e ocupar os primeiros assentos nas sinagogas e os primeiros lugares do banquete, que, sob o pretexto de longas preces, devoram a casa das viúvas. Essas pessoas receberão uma condenação
mais rigorosa. E a gente vai ler só um trechinho de Kardec quando ele diz: Jesus também disse: não façais com que paguem vossas preces, não façais como os escribas, que sob o pretexto de longas preces devoram as casas das viúvas, isto é, apoderam-se de suas fortunas. A prece é um ato de caridade, um impulso do coração. Fazer pagar a prece que se dirige a Deus por outra pessoa é transformar-se em intermediário assalariado. A prece, então, torna-se uma fórmula, cujo tamanho fica proporcional ao preço que ela custe. Ora, de duas uma: ou Deus mede ou não mede suas graças pelo número de palavras. Se forem necessárias muitas palavras, por que dizer poucas, ou quase nenhuma, por aquele que não pode pagar? É uma falta de caridade. Se uma palavra é suficiente, as demais são inúteis. Por que então fazer pagar por elas? É uma desonestidade. Então agora, aqui no Centro Espírita Leon Denis, os médiuns escalados para a tarefa do passe, né, que estão preparados para a tarefa do passe, irão se movimentar chegando até os seus locais de serviço. E nós que estamos aqui na casa, vamos manter o nosso pensamento na reunião, vamos começar a interiorizar para a prece, né? O momento de prece é o momento que poderemos ser plenamente auxiliados. E você, meu amigo, meu irmão, que está na sua casa, que está no seu ponto de origem, é só se conectar, como o nosso Célio falou na nossa na palestra da noite, né? Vamos nos conectar com as nossas necessidades, vamos trabalhar a nossa fé na certeza de que o amparo de Jesus sempre chega através desses trabalhadores espirituais tão pestimosos, tão dedicados. E que possamos, então, nesse momento de prece, pensar assim: Deus, Pai de todos nós, Jesus, médico dos médicos, é chegado o momento do passe. É chegado o momento em que, confiantes na medicina espiritual, entregamo-nos com nossas necessidades atuais, necessidades antigas, na certeza do socorro, na certeza do amparo. Por isso te rogamos apenas, Senhor, abençoa a este momento, o momento do passe. Que em vosso nome, meu Deus, que em nome de Jesus, que em nome dessa espiritualidade socorrista, possamos dar por iniciado o momento de passes da noite de hoje. Que Jesus, o nosso mestre de amor e de luz, continue a nos envolver nas vibrações amorosas, para que assim possamos ficar mais receptivos aos passes que estamos recebendo neste momento. Nós estamos estudando o capítulo 26, Dai gratuitamente o que gratuitamente recebeste. Jesus vem nos falar, vem nos alertar para a nossa mediunidade, falando-nos para devolvermos a saúde aos doentes, para ressuscitarmos os mortos, curar os leprosos. E fala mais para a gente: dai gratuitamente o que recebeste gratuitamente. Vem nos alertar para o dom da mediunidade, que, como o nosso querido amigo Célio nos falou na palestra de hoje, é um dom que nós recebemos de Deus. Não pagamos nada por esse dom. Não é como o profissional, como um professor, um médico, ou um outro qualquer profissional que precisa pagar, fazer um curso, se profissionalizar.
Nós, médiuns, com os dons mediúnicos que recebemos, foi nos dado gratuitamente. E não é porque sejamos melhores do que outras pessoas, muito pelo contrário. São dons que é para nos auxiliar a nós, médios, devedores de outras encarnações, devedores de multidões. É como Deus falasse assim: você deve tanto, mas é através da mediunidade que você vai ter a oportunidade de se ressarcir com aquelas pessoas com que você um dia prejudicou. Então, Kardec, através também do comentário dele, ele vem falando isso para a gente. Porque no momento que a gente comercializa um dom mediúnico, que é puro amor, é sentimento, quando entra a parte financeira, qual é o sentimento que existe? Não existe sentimento. Então, Jesus vem nos alertar sobre a mediunidade gratuita, vem nos alertar sobre a finalidade da mediunidade e vem nos falar sobre as preces pagas. O nosso querido Célio, no seu estudo, ele nos falou assim, lá no finalzinho, que nós somos responsáveis por nós mesmos. Então, como é que a gente vai delegar a outrem para fazer prece para mim, para nós? Então, só eu sei onde está doendo, como está doendo. E se a finalidade da prece, como a doutrina espírita nos ensina, é uma ligação com Deus, é para nos aproximar dos bondosos espíritos através do sentimento, através da elevação do pensamento, como é que eu posso pedir a terceiros pagando para fazer uma prece para mim? A prece é aquele momento de humildade também. Quando a gente ora com fervor, é como para dizer ao nosso guia espiritual, aos espíritos que a gente tem afinidade, falando assim: olha, eu não estou conseguindo sair dessa situação. Vocês podem me ajudar? Me auxilia? Então, naquele momento, nós estamos mostrando à espiritualidade a nossa elevação de pensamento. Nós estamos mostrando à espiritualidade um outro sentimento de humildade. Nós estamos mostrando à espiritualidade a nossa obediência, a nossa resignação. Então, a prece é de fórum íntimo. É aquele momento, é aquela conversa nossa com Deus. Como é que a terceira pessoa pode entender e saber o que eu quero falar com os espíritos? O que eu quero falar com Deus? Cada um de nós que vai saber essa conversa, esse sentimento, essa elevação. Então, Jesus também vem nos alertar hoje em dois momentos, para nós termos cuidado com a nossa mediunidade, porque existem exemplos dentro da doutrina espírita de espíritos que souberam separar realmente o lado profissional e o seu lado voluntário de doar-se aqueles 10 minutinhos, como o Célio nos falou na reunião, mas aqueles 10 minutinhos que são gratuitamente, somente trazendo para nós a elevação do sentimento. Que Jesus, nosso amado Mestre, nos abençoe a todos nós, nos envolvendo e nos ajudando. Graças a Deus. Permaneçamos então amigos, atentos à palavra do plano espiritual junto a nós. Que
que o amor único de Deus inspire todas as almas para o bem. Muitos perguntam como nos livrarmos do mal que os outros nos possam desejar. Outros indagam como aprender a defender-se de certos pensamentos que muitas vezes chegam até a mente, nos convidando a termos novamente a ligação com erros e quedas do passado. Alguns temem e receiam e alimentam em suas almas o medo das maldições, das pragas, de certas frases de teor vingativo, mergulhado no ódio e no desejo de prejudicar a alguém. Jesus vem nos aconselhando e nos orientando há um longo tempo. Sabe das nossas necessidades. E junto do seu Evangelho, agora sobre as luzes da doutrina espírita, vem novamente nos convidar a orarmos pelo inimigo, a exercitarmos o perdão, o esquecimento das ofensas. Vem nos ensinar novamente a orar por aqueles que possam querer nos desejar o mal e nos prejudicar. E através das lições que vimos aprendendo na casa espírita, começamos a perceber que a solução para esses problemas começa indubitavelmente no profundo ou no mais profundo do nosso ser. É o convite à renovação dos pensamentos e dos sentimentos para o bem. É a prática do bem. É o exercício constante da caridade para com o próximo, porque através dessas renovações de pensamentos e sentimentos, vamos construindo em torno de nossos passos a defesa espiritual adequada para que fiquemos todos nós resguardados do mal que ainda existe nesse mundo. Portanto, o convite da noite de hoje é prosseguirmos, todos nós, no trabalho da renovação espiritual, confiando no amparo dos guias e protetores individuais aqui presentes, como também no amparo de Jesus, e principalmente, e sempre, tenhamos a certeza disso, é as vibrações deste Pai, deste Deus que nos ama profundamente. E por tanto nos amar, vem nos concedendo múltiplas oportunidades para novamente relembrarmos as lições que Jesus nos deixou um dia. Portanto, é o convite permanente de renovação de sentimentos, de pensamentos, para o bem, cada vez mais buscando a sintonia com estas forças de planos mais altos da vida espiritual, e com certeza estaremos todos nós
na sintonia do bem, resguardados contra a ação do mal. Levem, pois, em seus corações as lições da noite de hoje. Levem também em seus corações e em suas mentes a paz de Jesus. Do irmão Antônio de Aquino. Graças a Deus. Senhor Jesus, só podemos agradecer pela abençoada noite que tivemos, pelo estudo que esclareceu as nossas mentes, o nosso entendimento, pelos passes que recebemos, pela mensagem amiga, generosa de Antônio de Aquino, que nos ensinou, reforçou a ideia do bem, da caridade, da renovação, como autêntica blindagem de luz nas nossas vidas. Agradecemos, Senhor, mas te rogamos um pouco mais, que todo este conteúdo que recebemos nesta noite possa funcionar em nós como estímulo para melhores escolhas na nossa trajetória, no nosso dia a dia. Que possamos, Jesus, mantermos em nossa lembrança este conteúdo como mensagem de apoio para a nossa reforma moral, para a nossa sintonia com esses espíritos superiores que, por muito nos amarem, nos incentivam ao melhor. E assim, Senhor, agradecidos, rogamos que Tu possa abençoar os nossos corações, as nossas cidades, o nosso país, o nosso mundo, e a todos aqueles que detêm a responsabilidade de condução de coletividades. Que possa ser em Teu nome, Jesus. Em nome de Allan Kardec, em nome de Leon Denis, em nome da direção espiritual da casa que nos abriga. Mas que seja, sobretudo, em nome da bondade e do amor de Deus, nosso Pai, que nós rogamos a permissão para darmos por encerrada a reunião de estudos e de passes da noite de hoje. Que assim seja.